Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria de estar aqui nessa noite para adorar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, que é santo, poderoso e que merece toda a nossa adoração. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e estaremos fazendo a leitura dos versículos 46 ao 49. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 ao 49. Enquanto os irmãos procuram, primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus, pois foi somente Ele e por meio dele, e por causa dele que hoje eu estou aqui para estar apregoando a palavra dele. Também eu agradeço aos meus pastores, pastor Fernando Martins e pastora Andreane Martins, da Assembleia de Deus, Ministério Aliança da Salvação. Sou muito grato a eles por essa oportunidade e também louvo a Deus pela vida do pastor William e da pastora Nilma, que me fez o convite de estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que Ele multiplique infinitas bênçãos em suas vidas. E que Ele venha trabalhar em cada uma das áreas das suas vidas. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos fazer a leitura dos versículos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome de nosso Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós vemos que a história de Bartimeu, ela é uma história muito linda. Ela é uma história que nos traz grandes ensinamentos, e nessa história nós podemos tirar dela ensinamentos importantes que nós, como cristãos, devemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que o nome de Deus ele seja glorificado. Bartimeu, como nós vemos, pelas suas características, ele era um homem cego, que estava à beira do caminho de Jericó. Ele ficava ali sentado e ele ficava pedindo esmola para as pessoas que passavam por aquele local. Além disso, ele usava uma capa sobre si. E essa capa, quando nós vamos pesquisar, nós vemos que o governo daquela época concedeu aquela capa a Bartimeu para que as pessoas que ao olhassem para ele pudessem entender que aquele homem ele precisava de ajuda. Era um homem que era impossibilitado ali de trabalhar, de fazer algo ali que fosse grande. Então, Bartimeu era reconhecido ali por aquela capa, porque quando as pessoas olhavam para ele, elas viam que ali era um homem impossibilitado e que precisava de ajuda. Além dele estar ali pedindo esmolas, a gente vê que ele era cego. Então, eu digo para você nessa noite, se coloque um pouco no lugar de Bartimeu, imagina só como deveria ser tão ruim você estar pedindo esmola para as pessoas que passassem e, além de tudo, você ser cego. Como todos nós sabemos, quem é cego é impossibilitado de fazer algumas coisas, porque não consegue enxergar. E isso dificulta muito a vida da pessoa. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a passar ali pela beira do caminho.
E quando Jesus ele vai passando pela beira do caminho, juntamente com seus discípulos, nós vamos ver que uma grande multidão também o acompanhava. Todos nós sabemos que Jesus ele era conhecido pelos seus milagres, pelas curas que ele trazia, pelos enfermos ali e os endemoniados que eram libertos. Então a multidão ia atrás de Jesus para ser alimentada, para ser curada, para ser restaurada. A multidão o seguia. E quando aquela multidão passa ali acompanhando Jesus, nós vamos ver ali que Bartimeu ele estava ali no cantinho dele. Mas de repente Bartimeu ouve alguém dizer que Jesus estava passando ali pelo caminho. E a história é muito interessante que nós vamos ver que quando Bartimeu ele sabe que Jesus está passando por ali, ele começa a gritar chamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se nós pararmos para analisar bem, nós vamos ver um detalhe muito importante ali. Naquele momento, aquele cenário, ele não era favorável na vida de Bartimeu. Um cenário favorável é quando não está dando certo, é quando é difícil, é quando há impedimentos para poder se receber algo. E nós podemos ver que naquele momento ali, o cenário não estava sendo favorável para Bartimeu. Primeiro tudo começa porque ele já era cego e pedindo esmolas. Isso já era um cenário desfavorável na vida dele. E quando nós olhamos também, quando Bartimeu ouve que Jesus está passando ali, tinha a multidão ali também, que era grande. Então imagina só, o homem além de ser cego, saber que há uma multidão ali em volta dele. A chance, se nós formos pela razão, a chance dele conseguir um milagre ali era muito baixa. E além disso, tem algo que nos deixa muito confrontado quando nós vamos ler a história, que é quando Bartimeu ele grita por Jesus, as próprias pessoas que estavam ali na multidão o impediam. Falavam que era para ele desistir, para ele parar, para ele não clamar por Jesus, porque Jesus não ia escutar. Então nós vemos esse cenário que não era favorável na vida dele. Irmãos, muitas vezes nos nossos dias não é diferente. Tem dias que nós estamos tipo como Bartimeu. A gente acorda e quando a gente vai olhar para as coisas, parece que tudo está escuro. Não porque nós somos cegos, mas parece que espiritualmente está tudo escuro. Há uma cegueira espiritual. E outra coisa, há momentos também que nós acordamos e parece que há uma multidão muito grande em volta de nós. Porque nós falamos até mesmo para Jesus: Jesus, eu te busco, eu te sirvo, eu faço a tua obra, mas parece que o meu milagre não chega. Parece que a minha cura não chega. Parece que a libertação não chega. E há momentos também que pessoas chegam até nós e falam: desiste porque você não vai conseguir. Desiste porque você não vai alcançar o que você deseja. Desiste porque o melhor é você parar. Tem momentos, irmãos, o nosso nome só não é Bartimeu, mas nós estamos igual ele. Nós estamos cansados, aflitos, precisando de um milagre. Só que tem um porém. Mesmo Bartimeu, irmãos, ele sendo cego, tendo uma multidão em volta dele, as pessoas falando para ele desistir, tem algo nesse homem que me chama muita atenção, que é a atitude que ele toma mediante a esse cenário. Então nós vamos ver agora que Bartimeu ele grita. Bartimeu ele não está ligando ali. Pode ter uma multidão, pode ter pessoas falando para ele desistir, mas ele falando assim: eu não quero saber, quanto mais vocês falarem para eu parar, é aí que eu vou gritar. E Bartimeu ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ter momentos na nossa vida que chorar não vai adiantar. A gente vai, irmãos, procurar ajuda, mas parece que nós não vamos achar. A gente vai no nosso familiar
e nada vai dar certo. Mas só vai restar a gente fazer uma coisa: gritar para que Jesus nos ouça. E Bartimeu, ele fez isso, ele tomou essa atitude. E quando nós vamos ver na história, sabe o que acontece? Quando Bartimeu, ele grita pelo nome de Jesus, Jesus automaticamente ele para. E Jesus logo ele percebe: esse homem é diferente. Olha a maneira que ele chama pelo meu nome. E quando Jesus ele para, ele manda chamar Bartimeu. Irmãos, quando nós gritamos, quando nós clamamos por Jesus, não tem como, Jesus ele para e nos ouve. É tudo que Jesus quer, é que nós gritamos por ele. Muitas vezes o nosso maior problema é que está tudo difícil, está complicado, e Jesus só está pedindo para que você grite por ele, mas às vezes a gente prefere recorrer a pessoas afora que não vão nos ajudar. A gente prefere consultar as forças daqui da terra, os conselhos aqui da terra, mas muitas vezes não vai ajudar, porque o que só vai adiantar é você clamar pelo nome de Jesus. E Bartimeu, ele é ouvido. Jesus manda chamar ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que você clamar por Jesus, Jesus ele vai te mandar chamar. E é tanto que quando Jesus ele ordena para chamar Bartimeu, as próprias pessoas ali da multidão: levante-se, levante-se, porque Jesus está a te chamar. Então, quando Jesus, irmãos, ele te chamar, ele vai ouvir o seu clamor, e ele vai usar muitas vezes até aqueles que estavam contra você para entregar o recado que Deus tem, para te avisar que Jesus ele está te chamando, para te avisar que Jesus ele tem algo para fazer na sua vida. Naquele momento, se formos pela razão, era impossível Bartimeu receber o milagre, mas só bastou Jesus, ele chamar por Jesus, que ele foi atendido. Glória a Deus. E queridos irmãos, eu digo para vocês, nos momentos mais difíceis da sua vida, chame por Jesus, porque se tem alguém que pode te ouvir e te chamar, é Jesus. Glória a Deus. E tem outra coisa muito importante. Quando Jesus chama por Bartimeu, que Bartimeu entende que Jesus estava chamando ele, Bartimeu tomou outra atitude muito importante. Bartimeu, ele se levantou e foi até Jesus. Mas antes de Bartimeu se levantar, ele fez algumas coisas muito importantes. Primeiro, você se lembra da capa que ele estava sobre ele? A Bíblia diz que Bartimeu pegou aquela capa e arremessou para o lado. Bartimeu pegou aquela capa que estava sobre ele e jogou para o lado. Queridos irmãos, quando Bartimeu faz isso, é Bartimeu declarando: já chega, essa vida que eu tenho agora, eu não vou ter mais ela. Esse fardo que eu carrego, está na hora de eu despejar ele. O que eu estou passando agora vai ficar de lado, porque Jesus está me chamando e ele vai realizar o milagre. Há momentos, irmãos, que na nossa vida nós temos uma capa sobre nós. E muitas vezes, quando Jesus nos chama, é necessário que a gente pegue essa capa e jogue fora. O que representa essa capa? É os medos, são as ansiedades, são as preocupações, o pecado. Nós temos que jogar essa capa fora. Porque uma coisa é certa, se a gente não jogar essa capa fora, a gente não consegue receber milagre de Jesus. E Jesus, quando nos chama, ele tem algo novo para nós. Quando Jesus nos chama, ele tem a cura, ele tem a restauração, ele tem o perdão, ele tem a restauração, ele tem a transformação e ele tem algo novo para a sua vida. Então eu digo para você, se você ainda carrega uma capa sobre os seus ombros, eu digo para você, irmãos, está na hora de você jogar
ela fora. Porque o Deus que te chama, Ele é Deus poderoso para fazer algo inesquecível na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E quando Bartimeu ele pega aquela capa e joga de lado, nós vamos ver que Bartimeu, ele se coloca de pé. Sim, exatamente. Bartimeu estava ali no chão. Ele jogou a sua capa fora e automaticamente ele se pôs de pé. Irmão, uma coisa muito importante. Quando Deus ele vai falar com nós, quando Jesus ele tem algo para falar com nós, é necessário que a gente se ponha de pé. Você vai ver diversas vezes na Bíblia que quando Deus ele ia falar com homens, ele falava assim: se ponha de pé para eu falar contigo. Porque, irmãos, na presença de Deus é necessário que a gente fique de pé. É necessário que a gente esteja posicionado. Porque Deus ele não vai falar com a gente estando caído, com a gente estando no chão, com a gente estando com o nosso semblante triste, com o nosso semblante cabisbaixo. É necessário que a gente se erga, que a gente se ponha de pé, porque aí o Senhor vai operar na nossa vida. E quando Bartimeu ele se põe de pé, ele vai até Jesus. Irmãos, se Jesus ele te chama, é para você ir. Se Jesus ele está te chamando, obedeça. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente inventa desculpas para não ir a Jesus. A gente fala que a gente não é digno do perdão de Jesus. A gente fala, quando é para fazer a obra dele, a gente fala como Moisés, que os nossos lábios, que a nossa língua é travada. A gente fica com medo muitas vezes como Josué. Mas é necessário, irmãos, que a gente seja valente. É necessário que quando Jesus nos chamar, a gente ponha de pé. É necessário que quando Jesus te chamar, você diga: eis-me aqui, Senhor. E é necessário que você vai até Jesus. Porque muitas pessoas, irmãos, nos dias atuais, elas querem receber algo da parte de Deus. Elas querem um milagre da parte do Senhor. Mas quando Jesus chama, elas ficam travadas no seu local. Elas ficam paradas. Elas não se mexem. Elas não se locomovem. Elas não fazem isso. E nós não podemos travar quando Jesus nos chamar. Eu digo para você, se Jesus está te chamando para receber uma cura, tenha fé e acredite, porque a sua cura vai chegar. Se Jesus está dizendo que vai ter libertação na sua família, tome posse, porque libertação vai chegar. Se Jesus está dizendo que é para você ir em determinado lugar fazer a obra dele, vai, porque não importa se você não sabe falar, não importa se você não tem conhecimento profundo, não importa se você ainda não tem teologia, não importa, Deus ele está disposto a te capacitar para fazer a obra dele. Aleluia. Então, irmãos, quando Jesus nos chamar, assim como Bartimeu, vamos lançar, irmãos. Se tem uma capa ainda, lance fora. Se coloque de pé e vai até Jesus. Porque tem pessoas nos dias atuais, irmãos, que além de Jesus estar chamando, elas querem que Jesus venha até mim. Irmãos, diversos milagres na Bíblia você vai ver que as pessoas que foram até Jesus, pessoas buscaram Jesus para receber o milagre. Se nós queremos receber milagre de Jesus, a gente não pode ficar parado. A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que clamar, a gente tem que gritar para que Jesus, ele atenda às nossas necessidades. Nós temos que pedir e nós temos que fazer a nossa parte para receber algo da parte de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quando Bartimeu, irmãos, ele recebe aquela capa, quer dizer, quando Bartimeu ele recebe a cura dele, é interessante que antes de Bartimeu receber a cura, nós vamos ver que quando ele vai até Jesus, irmãos, ele olha ali para Bartimeu. Você imagina que Jesus, ele sendo Deus, possuindo todo o poder, Jesus já sabia o que Bartimeu precisa. Se você vê um cego na sua frente,
e você perguntar para ele o que é que tu mais deseja, ele vai dizer para você que é voltar a enxergar novamente. Se você perguntar para um aleijado o que ele deseja, ele vai dizer que ele vai querer voltar a andar. Porque quando pessoas têm essas deficiências, quando essas pessoas são cegas, são paralíticas, o que elas mais desejam é voltar a ver, é voltar a andar de novo. E é interessante que quando Bartimeu ele chega até Jesus, Jesus ele já é direto, ele já fala logo: o que queres que eu te faça? E sabe o que é interessante? Se fosse nos dias atuais Jesus fazendo uma pergunta dessa para alguma pessoa, essas pessoas já diriam assim: uai, Senhor, o Senhor não está vendo que eu sou cego? Eu quero voltar a enxergar. Já falaria com Jesus dessa forma. Mas em Bartimeu, nós vemos a simplicidade e a humildade. Porque quando Jesus ele pergunta para ele o que ele deseja, Bartimeu ele diz que ele quer voltar a enxergar. Irmãos, uma coisa eu digo para você: Jesus ele já sabe da cura que você precisa. Jesus ele já sabe da libertação que você precisa para um parente seu, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Jesus já sabe da libertação que você está buscando. Jesus às vezes ele já sabe que você precisa ali de uma porta de emprego. Jesus ele já sabe que você precisa ter a sua saúde restaurada. Mas sabe o que Jesus ele quer que você faça? Que assim como Bartimeu, você vai até nele e pergunte: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado, eu quero uma porta de emprego aberta, eu quero isso, Jesus, eu quero aquilo. É necessário que a gente peça a Jesus, porque Ele, sendo dono do ouro e da prata, sendo médico dos médicos, sendo libertador e sendo rei de Israel, Ele já sabe tudo o que nós precisamos e Ele providencia para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E é interessante, irmãos, que Bartimeu ele era muito esperto. Bartimeu, ele fala para Jesus que quer voltar a enxergar. Irmãos, quem sabe muitas vezes ali, Bartimeu, ele poderia ter outros desejos no seu coração. Bartimeu, quem sabe muitas vezes ele não tinha vontade, de ter a sua família toda ali feliz, reunida. Quem sabe Bartimeu ele não tinha ali o desejo de ter grandes condições. Quem sabe Bartimeu ele não tinha ali o desejo de possuir sabedoria. Quem sabe Bartimeu não tinha. Mas Bartimeu ele era esperto. E sabe o que ele pede? Ele fala para o Senhor que quer voltar a enxergar. Irmãos, muitas vezes nos dias atuais, tem pessoas que estão precisando de um milagre, estão precisando de uma restauração, mas estão pedindo para Jesus da forma errada. Jesus ele sabe de tudo o que você precisa, mas muitas vezes você está pedindo riqueza ao invés de salvação. Muitas vezes você está pedindo conhecimento ao invés de libertação. Muitas vezes você está pedindo ali a casa dos seus sonhos, mas Jesus está vendo ali que você está precisando ali é da presença dEle. Então é necessário que você se autoavalie e pergunte para si mesmo: o que mais eu estou precisando nessa noite? O que é mais importante que eu estou precisando na minha vida nessa noite? Porque às vezes nós queremos riquezas, nós queremos fama, nós queremos tudo isso, mas só que o que Jesus quer nos dar não é a fama, não é muito dinheiro, mas Ele quer nos dar a salvação e Ele quer que a gente tenha a presença dEle diariamente em nossas vidas. Não estou dizendo que Jesus ele não queira te abençoar financeiramente. Não estou dizendo que Jesus ele não pode te abençoar com um grande conhecimento. Mas, irmãos, tem coisas na nossa vida que nós precisamos mais do que riqueza e de conhecimento. E uma das coisas que as pessoas mais precisam hoje em dia é da presença própria de Jesus em suas vidas.
porque tendo a presença de Jesus em sua vida, tudo o Senhor cuida, tudo o Senhor Ele traz, tudo o Senhor opera, tudo o Senhor realiza. Jesus diz que Ele cuida até mesmo dos passarinhos que voam e não tem a preocupação de que com o que vão se alimentar, porque o Senhor providencia o alimento para eles, quem dirá para nós? Então, irmãos, principalmente nos dias atuais, a gente não pode deixar que o nosso coração esteja ligado nas coisas terrenas. A gente não pode deixar que o nosso coração esteja ali somente querendo riquezas, querendo fama, querendo glória. Não, mas nós temos que pôr em nosso coração que a presença de Deus e a graça dele é o que nos basta. É por isso que Bartimeu ele teve a sua escolha sábia, porque além de todas essas coisas, ele viu que o que ele mais precisava era da cura vindo da parte de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E mediante a isso, quando Bartimeu ele recebe a cura, conforme a fé de Bartimeu, ele foi curado. Tem algo lindo que Bartimeu ele faz após receber a cura. Bartimeu simplesmente ele poderia sair sem agradecer a Jesus. Bartimeu ele simplesmente poderia sair e aproveitar o que a vida tem a oferecer. Bartimeu poderia sair dali e apresentar para todos o que aconteceu. Mas sabe o que Bartimeu faz? Assim que ele recebe a cura, ele começa ali a seguir Jesus. Tem muitos hoje em dia que só quer o milagre da parte de Jesus, mas não querem o dono do milagre. Tem pessoas que querem libertação, mas não querem o libertador dos libertadores. Tem pessoas que querem ser abençoadas financeiramente e quando consegue, se esquece do provedor que provê todos os dias as coisas que precisamos. Tem pessoas, irmãos, que só quer receber milagre, mas se tratando da presença de Jesus, elas não querem, elas passam longe. E essa atitude que Bartimeu tomou de seguir Jesus é o que nós devemos colocar em prática todos os nossos dias. Independente de se esteja bom ou se esteja ruim, independente se o cenário ele é favorável ou não, nós devemos seguir Jesus todos os dias da nossa vida. Porque se tem alguém que muda cenários e é especialista em entregar o que você está precisando e o que você necessita, é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E o que Jesus mais espera é que os seus filhos estejam todo dia na sua presença, buscando e exaltando o nome de Jesus. Então, nós aprendemos com Bartimeu, que Bartimeu, ele é um homem que apesar das dificuldades, ele é persistente. Nós precisamos ser persistentes. Muitas pessoas hoje desistem no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Quando alguém chega e fala que você não merece aquilo, você é fraco, você param nessa primeira barreira. Mas nós devemos ser persistentes, independente do que falam, independente do que acusam, independente do que falam para você, devemos ser persistentes. E Bartimeu, ele também era um homem humilde, porque apesar de tudo aquilo, a humildade ela era evidente no coração de Bartimeu. Então, da mesma maneira, nós temos que ser persistentes, nós devemos ser humildes. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, a humildade, ela é tão preciosa, que ela é uma coisa que ela pode te levar a conquistar grandes coisas, coisas maravilhosas, tanto aqui na terra, como na presença de Deus. Foi por meio da humildade que grandes homens como Davi, que tinham ali o seu coração segundo o coração de Deus, chegaram até o trono. Foi com humildade que, por exemplo, homens nessa terra foram usados em grande sabedoria, foram usados para grandes pregações, para salvar almas. Deus, irmãos, Ele está à procura de corações humildes, de corações que, assim como Bartimeu, seja quebrantado na presença dEle. Jesus, Ele espera
que além das atitudes que a gente toma e mediante as dificuldades, é necessário que a gente tenha humildade no nosso coração. Porque sem humildade, irmãos, Deus ele não opera e a gente perde muitas bênçãos da parte dele. Então, cultive e tenha sempre na sua vida a humildade, porque ela fará com que você conquiste grandes coisas, tanto aqui na terra como na presença de Deus. E ele foi um homem que seguiu Jesus. Então, além de você ser persistente, além de você ser humilde, siga Jesus, porque Ele é o nosso sustento diário e é dele que nós precisamos a cada dia. Então siga Jesus todos os dias da sua vida. Glória a Deus. E agora, irmãos, para terminar essa mensagem, eu queria que você fizesse uma reflexão com base no que eu vou falar. Imagina só um barco no meio do mar. Esse barco, ele está no meio do mar. As pessoas que estão dentro dele olham para o céu e vê que tudo está limpo e que tudo está lindo. Essas pessoas até falam, o céu está lindo, está tudo bonito. O mar está calmo e até vejo os peixes pulando e entrando para dentro da água novamente. Esses navegadores, eles estavam ali e de repente eles entram para dentro do barco para conversar. E quando eles saem e terminam a sua conversa, quando eles olham, o céu já não está mais lindo, mas ele está com uma tempestade se aproximando para perto deles. Os marinheiros olham para as águas e vê que elas estão turbulentas, vê que elas estão muito agitadas e eles começam a se preocupar. Um diz para o outro, será que essa água pode entrar aqui dentro do barco? Outro olha e já não vê mais os peixes pulando, porque todos já estão no mais profundo por causa da tempestade. Os marinheiros começam a entrar em desespero e a ficar preocupado com aquele cenário. O que era favorável, agora já não é mais favorável, por causa que um céu que estava lindo, agora está num céu tempestuoso. Então os marinheiros ali perguntam, o que pode acontecer conosco? Será que nós vamos morrer? Então um vai e responde para ele, nós só poderemos morrer se a água entrar dentro do barco. Irmãos, na nossa vida, uma coisa é muito importante. Pode vir as tempestades, o céu pode ficar escuro, mas não é o céu escuro e nem os ventos fortes e nem a tempestade que nos mata. Mas sabe o que é que nos mata? A água que entra dentro do nosso barco. E essa água que entra dentro do nosso barco é as preocupações, é os medos, são a ansiedade, a preocupação excessiva. Tudo isso faz com que o barco afunde. Um barco ele só afunda se a água entrar dentro dele. Mas eu digo para você, você pode estar passando por dificuldades, aflições, e você pode estar enfrentando um oceano forte. Mas eu digo, se Jesus estiver no seu barco, ele acalma a tempestade. Se Jesus ele estiver no seu barco, a água não entra dele. Porque só basta um comando, só basta um falar e toda a tempestade se acalma. O céu volta a ficar lindo, a tempestade se acalma e os peixes voltam a pular novamente. Então eu digo para você, no seu dia mais difícil, se você estiver como Bartimeu, eu digo para você, seja humilde, clame pelo nome do Senhor e siga Ele mesmo na dificuldade, porque esse Deus, Ele é poderoso para te ajudar e prover na sua vida o que você precisa. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.